truque, cada técnica, cada cirurgia, cada possibilidade que hoje a gente tem para deixar um rosto mais harmônico, para garantir um rejuvenescimento. E eu tenho certeza que vocês vão adorar todas as dicas com ela, mais uma vez, que depois de um tempão está de volta. Eu estava com saudades. Doutora Karina Gílio, bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Carol, Boa tarde. Ela que é cirurgiã plástica e esteve no Você Bonita muitas vezes. Pois é. Aí você deu um tempinho que você foi ter sua segunda bebê. Foi. E a bebezinha dela, a segunda, já está com 1 aninho. Eu falei, meu Deus, como o tempo passa e a gente não se liga, né? Rapidinho. Bem-vinda. Que bom que você está de volta, Obrigada, doutora. Carol. Sempre linda, viu? Obrigada. Agora, a gente vai começar falando de uma das cirurgias. Eu até queria que você contasse um pouquinho, até como curiosidade. A gente pode dizer hoje uma classificação dentro dessa cirurgia plástica das cirurgias que são mais procuradas no Brasil? Falando, pode falar de corpo e rosto. Tá. Corporal, sempre em maior número no Brasil. Tá. Então, número 1, mamas. Mamas, ganhou da lipo? Ganhou da lipo. A mama já tá bombando assim? Principalmente a inclusão de próteses, a cirurgia mais procurada. Segunda, lipoescultura. Lipo. Lipo é a segunda. É. Aí, ainda continuamos no corpo? Não, aí a gente vem para facial, que Tá. aí são os procedimentos minimamente invasivos de face. Tá. Que aí vai incluir toxina botulínica, os preenchedores, pequenos procedimentos menos invasivos. Legal. E as cirurgias que a gente vai citar hoje também, além da toxina botulínica, para tirar todas as dúvidas, é a cirurgia do nariz. Isso. E a cirurgia da orelhinha. É. É aquela que conserta uma orelha de abano. Isso. Que é chamada, né? Orelha de abano. Como é o nome da cirurgia da orelha? Otoplastia. Otoplastia e a do nariz, rinoplastia. Rinoplastia. Vamos começar com a rinoplastia. A gente tem um vídeo para passar para vocês. Doutora, vai explicando pra gente, então, como é feita a cirurgia, até pra gente entender quem tem o diagnóstico que deve passar por ela, né? Sim, olha, esse vídeo é de uma técnica que a gente chama de exorrinoplastia. É uma Tá. rinoplastia aberta, que é feito esse corte no meio do nariz, Carol. Tem uma outra técnica que a gente não faz esse corte. Isso depende do tipo do nariz, da escolha do cirurgião, né? Tá. Aí levanta a pele. Levanta a pele Aham. e aí a gente expõe todas as estruturas. Aí tá mostrando a cartilagem nasal e agora, olha, aí é o osso nasal, Tá. O dorso ósseo. O que a gente faz? Para baixar aquela giba, que é um altinho, quebra essa porção, Tá. Retira o osso excedente, depois quebra essa lateral e fecha, ó. Você vai ver que mostra como uma pirâmide agora, ó. Vai fechar. Aí ele cobre aquele Ele cobre, espacinho. exatamente, para o nariz voltar à normalidade. Que legal! Olhando, parece assim, uma cirurgia super complicada, mas é uma cirurgia tranquila. Mas é um pouco dolorida para o paciente, né? Na verdade, não. Os pacientes não costumam reclamar no pós-operatório de dor. Olha, eu achei que fosse uma região muito sensível, o osso e tal. Não. Não. Claro, fica com hematoma, vai ficar... Precisa ter um repouso pós-operatório, mas o pós não é dolorido. Tá. Porque a dor mesmo é no momento da fratura em que o paciente está anestesiado. Carol. Entendi. Então não sente nada. Não, é bem tranquilo o pós-operatório. Aí, depois que vocês unem e tal, a ideia é que o nariz fique retinho e não tenha mais aquele Exatamente, ossinho. a giba que a gente chama, o ossinho. Tá. Aí depois é tratado a parte cartilaginosa, que é a ponta do nariz. Era o que eu ia te perguntar. É. Tem a imagem, tem mais no uma, vídeo, Má? Vamos no seguir com o finzinho, finalzinho do vídeo? Porque o que acontece? Muita gente quer o quê? Empinar o nariz, né? Não só retirar essa parte aqui em cima, mas dar aquela empinadinha que rejuvenesce, fica bonito. Claro que fica, né? Porque o nariz, a pontinha do nariz vai caindo com o passar dos anos. Entendi. Aí vai cedendo a estrutura cartilaginosa. Então, essa cirurgia também, eu tenho muita procura em mulheres ao redor dos 50, que falam, doutora, meu nariz era tão bonito, caiu. E agora a ponta caiu. Mas eu acho que as mulheres jovens, ainda mais, porque muitas mulheres, se a gente for reparar o nariz, aí te pergunta, a gente já entra em outra cirurgia, mas que é legal. Não tem uma harmonia com nariz e queixo. Com certeza, não existe isso. existe. E aí vocês precisam equilibrar, ou colocar mais queixinho, Exatamente. ou colocar mais narizinho. É isso? Ou afinar o nariz, ou subir a ponta. Tá. Na verdade, nem sempre o que o paciente vem pedindo é o que é melhor para a harmonização facial dele, Entendi. Carol. Então, às vezes, ela chega no consultório, ela ou ele, fala, doutor, eu quero um nariz pequenininho e arrebitado. Mas não condiz com o ângulo
mentoniano, nem condiz com o lábio da paciente. Tá. É um conjunto para ter harmonia. E aí, ó, o finalzinho... Olha lá, o finalzinho... Fechou. Fechou. Peraí, deixa ele abrir de novo. O finalzinho é o tratamento da cartilagem dessa ponta, Carol. Que aí pode ser diminuído a globosidade do nariz, que é a ponta gordinha, e mudada a angulação. Igual deu uma subidinha. Deu uma subidinha. Aí no final tem um curativo que o paciente vai utilizar por 15 dias. Tá? Que é um gesso. Fica um pouco inchado. Fica inchado e fica com os olhos roxos quando é feita a fratura óssea. Tá. 15 dias. 15 dias. Em quanto tempo o paciente consegue ver o resultado final? A gente sabe que até de mama, né, as próteses demoram, aí 6 meses. Sim, o nariz também? Também. O nariz antes de 6 meses não chegou no resultado. Tá. Claro que após os 15 dias, a hora que eu tiro o curativo, já dá para perceber as alterações. O ganho que teve. Mas ainda tem muito edema e fácil a gente incha muito. Então vai ficar com o nariz ainda muito inchado. Tá. E isso vai regredindo até 6 meses. E pode voltar a fazer atividade física, trabalho, vida normal? Sim, 15 dias já pode retornar. Só atividade física em que tenha muito aumento de frequência cardíaca, eu peço para esperar durante 1 mês. Tá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais para não aumentar esse edema. É só isso. E na musculação, muito cuidado, né? Com aqueles pezinhos que voam e pá. E os elásticos também, porque acontece esse tipo de acidente. Carol. Então, depois de uma cirurgia como essa, o cuidado é redobrado. Exatamente. Eu já tive paciente que fraturou na musculação e veio operar. Jura? Fraturou o nariz? Caiu a barra e fraturou. Ai, que dor! Deve ter destruído. E aí, a reconstituição é tranquila? Dá pra reconstituir? Dá pra reconstituir. É uma cirurgia um pouco mais complexa do que essa, mas é possível ser feito. Olha, gente, muito cuidado na musculação, hein? Porque às vezes a gente não aguenta mesmo o peso e precisa... Aí soltou, teve jeito. É acidente. Vamos colocar agora na tela... vamos perguntinha, Mai? Então vamos lá. Perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente? A... Letícia, Lelê, beijo pra você. É possível escolher o formato do nariz? Tipo, eu quero o nariz da Carolina Dickmann. Sei lá porque que eu lembrei da Carolina Dickmann, mas enfim. Deve ter gente que faz isso. Tem. É assim, possível até porque tecnicamente o cirurgião consegue modelar o nariz, Carol. Só que o paciente tem que escutar a opinião do cirurgião para que tenha harmonização do rosto. Tá? Então, o nariz da Carolina Dickmann fica bem na Carolina Dickmann. É verdade. Né? Embora seja bonito, pode ser que não fique bem para o paciente. Então, não adianta. Quem manda nessa hora é o cirurgião. Mas eu acho que tem que confiar, né, gente? Por isso que a gente fala, né, para essa escolha tão certa, tão precisa e tão segura. Escolher um profissional que você confie, que não vai ter problema. Aí, outra cirurgia que muita gente faz, aliás, essa... Você acredita que até meninas bem jovens já querem corrigir essa orelhinha de abano? Sim, crianças, na verdade, Carol. Começa já nessa fase infantil aí. Quando começa na escola, né, naquele período inicial, 5, 6 anos, que começa o bullying. Ai, triste, a criança quer fazer. Tá. Então, eu opero bastante crianças com orelhinha abano. E o que causa essa orelhinha abano? É má formação? Má formação genética. Não vou nem dizer malformação, uma característica genética, né, Carol? Porque ela cresce um pouquinho mais ou nem sempre ela é maior? Ela só é descoladinha? Na verdade, tem algumas alterações. Então, assim, a orelha pode ter um aumento do ângulo, que é essa descoladinha, que é um aumento do ângulo da concha com o crânio, que é uma porção da orelha. Pode ter uma ausência da antihélice, que é a dobrinha da orelha, tá? E também pode ter uma orelha grande, né? Grande que a gente fala maior do que a proporção esperada. Tá. E aí pode corrigir todas essas possibilidades. Pode corrigir tudo isso. Eu tinha uma amiga, agora eu lembrei, que ela colava. Olha lá. Você já ouviu a história, né? Colava pra festa, assim, senão ela usava o cabelo assim, então não dá pra ver. Aí quando ela ia pra festa, queria fazer um penteado, ela colava com aquela cola, sabe aquela que cola mesmo? Pois é. E durava aí a noite inteira. Depois eu acho que ela até fez a cirurgia, mas gente, se tem a cirurgia, né? Não é uma cirurgia tão complicada, a gente vai mostrar pra vocês o vídeo, a doutora vai contar então como é realizada. Vamos lá, na tela pra gente acompanhar tudo, olha. Aí. Então, como é feito? É feita uma incisão posterior na orelha. E nesse caso, é um aumento da concha, que é essa região arredondadinha da orelha. Então, é feito um corte, uma ressecção parcial da pele e da cartilagem, e são dados pontos de fixação. Legal. Isso é uma técnica, né, Carol? Normalmente, a gente associa algumas técnicas para ter um melhor resultado. É que às vezes a gente tem ilustras aqui no programa que, claro, pra gente ter uma ideia, mas na hora, cada paciente pode ter uma outra coisa a mais, né?
E outra técnica que seria interessante? Toda sempre, a incisão é essa, é sempre posterior. Outra técnica seria para refazer a antihélice, que é a dobrinha da orelha. Normalmente tem uma associação da alteração. Então tem a hipertrofia da concha e a ausência da antihélice. Então também são feitos pontinhos para reconstruir essa dobra. Aqui é cartilagem também. É cartilagem. E aí por isso é fácil de modelar? Vocês conseguem ter uma... Sim, né? Na verdade são feitas incisões para conseguir fazer uma sutura e modelar isso. Olha, gente, então é possível ficar com a orelha perfeita. Sim. E é uma cirurgia que a recuperação é tranquila? Ela é bem tranquila. A única coisa é que o paciente tem que usar um curativo e uma faixinha durante 15 dias. Tá? E depois durante mais 15 para dormir. Para crianças, colocam um bonézinho, meninas colocam faixinhas... com florzinha e dá uma disfarçada. A faixinha para segurar. Mas, claro, quando a gente está falando dessas cirurgias que são até reparadoras e acabam cumprindo uma função estética também. Nas crianças, tem alguma coisa especial por serem crianças que você realiza? Ou é a mesma conduta? Não. A técnica é um pouco diferente. E claro que a criança tem todo um cuidado diferenciado. Diferente, Então, assim, desde o atendimento inicial no consultório até, principalmente, o cirúrgico, pré-operatório, para uma criança tem que ser com muita cautela. Então, a técnica é diferente, os pontos que eu utilizo costumam ser os fios diferentes. Não utilizo fios que a gente precise retirar, porque dá muito desconforto para a criança. Então, é tudo feito de uma maneira diferenciada. É legal dizer isso, porque às vezes tem muita mãe que está assistindo que tem aí esse receio de já querer realizar a cirurgia, mas fala, poxa vida, ainda não, vou esperar ela crescer, ela decide, coisa e tal, e de repente pode não ser a melhor opção. Então, legal essa postura da doutora Karina. Agora, vamos falar dele, que é aquilo que você falou, é o que bomba, os consultórios estão lotados. Eu sei porque assim, quando o dermato vem aqui, ou quando o cirurgião vem aqui, fala assim, hoje eu apliquei umas 10 toxinas botulínicas. Todo dia eu loto consultório para aplicar toxina botulínica. Então vamos falar de toxina botulínica. Temos aí uma imagem que mostra os pontos de aplicação desta toxina. Vamos colocar na tela. Enquanto os meninos colocam, vou pedir para você abrir. A gente não quis mexer. As meninas deixaram aqui até pra gente mostrar. Gente, falar de toxina botulínica é um negócio que nunca é demais, porque sempre tem dúvida. E tem um monte de gente que tem medo de fazer. Então, vamos lá. Olha, eu trouxe esse aqui só para o paciente ter ideia da agulhinha da aplicação, Carol, que é algo muito delicado. Tá. Bem fininha. Não causa hematoma, não mancha, não dói, a dor é mínima, porque é aplicado um anestésico tópico, então é bem tranquilo. Tá? E aqui é o produto. É o produto. Eu queria que você comentasse uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que é o seguinte... Às vezes a gente encontra preços muito diferentes da toxina botulínica de um médico para o outro, enfim, de algum consultório. Aliás, só faça isso com um médico, né, gente? Não pode fazer com outra especialidade. Por favor. Por favor. E eu acabei descobrindo que existe mais de um tipo de toxina botulínica. Uma que é considerada AAA e outra que nem tanto e que até pode dar um resultado, mas que não há nenhuma comprovação que ela dure o período que essa AA dura. Isso é verdade? É verdade, Carol. Nossa. Então, assim, desconfie de valores muito baixos, né? Existe uma média de valor de mercado, claro, de região para região e de profissional, mas não sai muito dessa média. Preços muito fora do mercado, muito provavelmente vão estar utilizando um produto que não é o melhor. Tá. Existe realmente no país e a diferença do produto de valor é muito grande. É muito grande, né? Isso que chamou muito minha atenção. Então, meninas, cuidado, às vezes o barato pode sair caro. Exatamente. Né? Vamos colocar na tela, então, os pontos, Má. Tá no ponto? Olha lá. Onde a gente vai aplicar a toxina botulínica? Todas essas possibilidades? Existem, Carol. Na verdade, até mais algumas. Claro que vai muito, dependendo do problema do paciente, da onde ele tem a linha de expressão, para cada um, a gente faz. E dependendo do que ele quer, por exemplo, se quer subir a sobrancelha, se gosta da sobrancelha mais reta, o Botox te dá... O Botox não, a toxina botulínica te dá essa possibilidade. Que legal! Eu não sabia que podia levantar a sobrancelha ou mesmo mantê-la, dependendo se a pessoa já gosta do desenho. Agora, em volta do lábio, eu achei que era só preenchimento. Não, pra tirar essas ruguinhas do código de barra que a gente fala, claro que ele é bem diluído, é de uma forma diferente, mas ele atenua sim. E dá uma puxadinha, assim, um up. Dá uma aliviada nessas ruguinhas de expressão.
que principalmente tem alguns pacientes que têm geneticamente, tem outros tabagistas, tem muito essas rugas do código de barras, então alivia bastante, Carol. Sabe o que eu ia te perguntar, que na verdade é uma dúvida mesmo? A pessoa, quando começa a fazer, vai durar aí os seus 6 meses, né? Que é a proposta que vocês sempre passam. Alguns até um pouquinho mais, outros bem menos. Mas vicia, digamos assim, o corpo vai viciar e quando ele receber em algum momento pode não fazer mais efeito. Como deve ser a conduta para esse paciente que amou e quer ter sempre ali, né? Testinha lisinha, enfim, rejuvenescer. Pode ou não pode fazer direto? A gente tem que dar um mínimo de intervalo de 6 meses, certo. Tá? Em alguns pacientes, a metabolização é mais rápida, tá? Eu percebo muito em homens, mulheres que fazem uso de anabolizantes, têm uma metabolização mais rápida. Jura? E aí dá até pra descobrir, né? Porque eles falam que não usam nada e vocês acabam descobrindo que usa é um perigo, né? Exatamente. Misturar. É um veneno, né? E aí essa metabolização rápida, o paciente às vezes volta em 4 meses, falando, doutora, mas eu quero aplicar de novo. Não pode. Por que não pode? Dá um efeito vacina, Carol. Então, exatamente isso que você falou. Numa próxima aplicação, como a gente não deu um intervalo de metabolização correta da toxina, não vai fazer o mesmo efeito. Cria um anticorpo que ela não pega. Exatamente. Ai, gente, então cuidado. Tem que... É lindo e tal, mas tem que dar uma segurada, tem que esperar. E aí, você sabe que isso a gente também aprende muito aqui, evitar fazer as caras e bocas, que é um negócio que eu tenho um problema, porque eu faço muito. Né, cada um, e isso é algo que envelhece muito, né, e prejudica muito a pele. Então não adianta querer recorrer aos tratamentos se a gente não pensar nessa possibilidade. Vamos colocar na tela a próxima imagem, né, Má? Que a gente tem os músculos que são paralisados. Olha que legal! Isso a gente não para pensar, porque o objetivo da toxina botulínica é paralisar a musculatura. Tá. Claro que dependendo do efeito que eu quero, eu paraliso o músculo todo, só uma porção. Como eu falei do efeito da sobrancelha, eu posso paralisar só uma porção, porque é tudo dinâmico, né? A face, a mímica é dinâmica. Então, dependendo de onde eu fizer, por exemplo, ao redor da pálpebra, o orbicular, a gente paralisa só a lateral. Que é onde tem os pezinhos de galinha? Onde tem os pezinhos de galinha. Eu já não posso paralisar mais ao meio, porque eu posso ter outros problemas. Tem que ter muita cautela, né, doutora? Tem que fazer com quem sabe fazer, com um profissional. Que tem experiência, é isso mesmo. Nunca fazer com não médico, porque esse conhecimento da anatomia não é de todos, né? Ele é de uma área específica. É verdade. Então, assim, hoje quem pode aplicar toxina botulínica no Brasil? Dermatologistas e cirurgiões plásticos. Sim. Só. Então não inventem. Na verdade, eu fui lá no meu médico, eu consegui comprar. Eu fui lá no meu dentista. No meu dentista, você já ouviu umas histórias dessas. Não pode. Ali você tocou num assunto importante de negócio de anabolizante, como é algo que interessa pra gente, acho que nunca é demais a gente falar. Você tem visto no consultório muitos casos de muita gente anabolizando, Ainda existe, Carol. Que loucura, a gente fala tanto aqui que é um perigo, né? Como é que as pessoas correm esse risco só por causa da estética? Só por causa da estética. E eu acredito que o número de mulheres ainda esteja bem alto. O que eu percebo, assim, mais mulheres do que homens até. Jura? Doutora. Infelizmente. Que perigo. Num caso desse, de alguém que faça uso de alguma outra coisa, você tem uma cautela de repente, não fazer um tratamento, porque podemos ter problemas, como já vimos, aquela moça que morreu, até esqueci o nome dela. Com certeza. Eu costumo, assim, eu faço uma investigação pré-consulta já da paciente, ela responde uma anamnese muito detalhada. E a gente espera que seja real, né? E que ela fale a verdade ali. Sem dúvida. Porque o risco é muito grande, Carol. Não só para uma cirurgia mesmo, na cirurgia de forma nenhuma, um paciente que toma anabolizante, ela tem que estar com o corpo limpo durante um período pelo menos de um mês, a gente tem que pensar, porque tem interação com anestésico. Mas também para os pequenos procedimentos. Então, o paciente esquece que às vezes eu preciso passar um anestésico tópico para fazer uma toxina. E também vai ter interação. Vai para a corrente sanguínea. Exatamente. Que perigo, gente, não façam isso, não vale a pena. É assim, não fazer, mas e se fizer, por favor, comunique o seu médico. Até porque, para conseguir, muitos médicos hoje, infelizmente, prescrevem, né? Ficar sabendo de cada história, deixa pra lá que isso é papo pra outra pauta. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente, um beijo, Érica. Quanto tempo dura a ação da toxina botulínica? Então a gente falou mais ou menos, mas a doutora vai especificar. Comentou que em algumas pessoas, até foi quando a gente falou dos anabolizantes, pode durar um pouco menos, mas qual seria o período máximo, que é o que você já viu aí,
assim, maior tempo que pode durar? Olha, Carol, eu já vi durar até 8 meses. Jura? Que maravilha! O que eu percebo é que, assim, o uso prolongado, então os pacientes que já fazem as aplicações corretamente a cada 6 meses, a musculatura, ela dá uma hipotrofiada, a musculatura facial. E aí, ela ficando mais fraca, ela precisa de menos bloqueio. Então, uma paciente que já faz a toxina há 2, 3 anos, ela começa a intervalar mais as aplicações. Começa a durar mais. Que legal isso! Assim, então, te pergunto, é mito ou verdade que a toxina botulínica é uma prevenção? Então, o ideal não é esperar aparecerem várias rugas, é fazer antes disso. É verdade. É verdade? É verdade. O legal é a gente prevenir. Tá. Então, começou, claro, tem um traço genético. Às vezes eu tenho pacientes de 25 que chegam no consultório que já tem um vinco na testa forte. E que vale a pena fazer. E vale a pena fazer. Tem uma idade mínima que você coloca aí pra toxina botulínica? Olha, Carol, não tem, mas eu noto a partir dos 25 que começam a aparecer... que a gente atinge a idade adulta completamente, assim que a gente começa a perceber esses vinquinhos, aonde realmente vai ficar. Tá, então... 25 anos já começa a mudar muita coisa. Depois dos 30 nem se fala e por aí vai. Então não espere as ruguinhas aparecerem. Faça aí a toxina botulínica, que é prevenção. Agora eu tô vendo que tem um negocinho aqui na mesa. O que é isso, doutor? Isso é uma faixinha de pós-operatório, Carol, para otoplastia. Ai, que legal! Então, quando o paciente sai do centro cirúrgico, ele tem um curativinho e essa faixinha. É bonitinha. Tem outras cores, tem preta, azul marinho, a gente pode brincar com isso. E nada impede que coloque uma outra faixa estética por cima. Tá? Mas é uma malha de compressão que ela vai dar toda a proteção para a orelha, para que você não dobre dormindo, para que ninguém bata na sua orelha. É produto, vendido também em casas de fisioterapia. Isso. E também esse tecido, ele também pode ajudar a diminuir esse lance dos vasos que foram... Sim, essa compressão também minimiza o hematoma, as manchas, então é necessário no começo, sim. Tá aí, gente, sem medo de ser feliz, hein? As cirurgias hoje são muito seguras. Procure um médico que faça isso com muita responsabilidade, que seja, né, como é que vocês dizem, da Associação Brasileira... Da Sociedade Brasileira. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque se não for, é porque tem alguma coisa errada, né? Hoje os excelentes médicos fazem parte, né? Tem lá o cadastro, tem um site, né? Tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É uma certificação, Carol. O médico, para conseguir ser membro da sociedade, ele tem que fazer uma prova. Primeiro, ele tem que vir já de um serviço credenciado, que já é uma certificação, e depois ele faz uma prova para ser aprovado e virar membro. Então, é uma segurança para o paciente. Sem dúvida. Olhem lá no site, confiram CRM e aí, claro, sejam felizes, porque vale a pena. Eu vou passar aqui um contato da doutora, que é o Insta. Super legal para vocês seguirem, o @doutora abreviado Carina Gílio, tudo junto. Então, doutora abreviado Carina Gílio, tudo junto. O Gílio, você no Insta já não tem outro G. Vê se é assim. É assim? Não, é assim. Então E no site também, Carol. Carina Gílio. Não tem o outro G. É porque não tem esse outro G. Então aqui em cima que tá errado. Agora entendi tudo. Então, doutora Carina, Gilio. Pronto. E o site, carinagilio.com.br. O Carina é com K. Vocês já encontram todo o trabalho da doutora, que é sempre um grande prazer bater papo com você. Até a próxima, viu? Beijo, beijo!